Boa pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa Masterclass do VoiFR. Nesse vídeo aqui, pessoal, nós vamos aprender como que a gente faz as mudanças de radiais maiores que 90 graus, aproximando-se da estação, né, na função to. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, e aí vale tanto para mudanças maiores ou menores que 90 graus, é identificar qual radial que a gente está aproximando-se ou qual radial que a gente está cruzando, tá? Nesse caso aqui, pessoal, quando a gente está aproximando-se da estação, conforme a gente já viu anteriormente, a nossa radial é a recíproca do nosso curso. Então a gente coloca a radial na parte inferior do instrumento e o nosso curso na parte superior do instrumento, tá? Nesse caso aqui, nós estamos aí com o CDI centralizado, tá? Na parte inferior do instrumento a gente lê a radial, que é a 360. E na parte superior nós verificamos o nosso curso, que é o recíproco da nossa radial, que é o 180, tá? Então aqui nós estamos aproximando-se da estação através da radial 360, tá? Pelo curso 180. E outra coisa que é de fundamental importância é o triângulo. O triângulo está apontando para a estação, de acordo com aquilo que a gente está querendo, né? Nós estamos aproximando-nos pela radial 360, então o vértice dele está apontando para a estação. Perfeitamente compreensível isso, é a primeira parte que a gente tem que sempre que fazer, tá? Independente se é uma mudança maior ou menor que 90 graus. E agora, pessoal, vamos imaginar aqui que nosso controlador nos solicite aproximar-se pela radial 120. Só pela diferença angular aí de 360 para 120, a gente já verifica que é uma mudança maior que 90 graus. Mas tem uma outra forma também da gente aprender, da gente verificar isso de forma mais intuitiva, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa radial desejada na parte inferior do instrumento, porque a gente quer aproximar-se dela, através dela. Então, pessoal, a gente colocou a nossa radial desejada na parte de baixo do instrumento, a 120, tá? E olha o que aconteceu, o nosso CDI se deslocou para a esquerda, na parte superior nós temos aí o nosso curso, que é o recíproco da nossa radial desejada, que é o 300, tá? Mas olha o que aconteceu com o nosso triângulo. O triângulo deveria ficar na parte superior do nosso instrumento, apontando o vértice dele para a estação. Nesse caso, ele ficou na função from. Então, sempre que dá essa discordância aqui do nosso triângulo, isso também é um indicativo que é uma mudança maior que 90 graus, tá bom, pessoal? Pois bem, então a gente tem que fazer uma mudança de fato aí maior que 90 graus. O que a gente tem que fazer então? E aí essa dica aqui vale tanto para quando a gente está aproximando-se ou afastando-se da estação, tá? Quando a gente está fazendo as mudanças aí maiores que 90 graus, aproximando-se ou afastando-se da estação. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é pegar a proa da radial desejada que a gente quer voar. Nesse caso aqui é 120. Então a gente vai pegar a proa do valor da radial desejada que a gente quer aproximar. Nesse caso aqui a gente então vai curvar à esquerda, tá? 60 graus à nossa esquerda, vai pegar a proa magnética 120, tá? Quando a gente estiver na proa magnética 120, a gente vai estar voando paralela à nossa radial desejada, tá bom, pessoal? E o que nós temos que fazer então? Nós vamos aguardar o través da estação, tá? Após a gente passar o través da estação, a gente vai cronometrar 2 minutos. E aí nós temos que fazer duas curvas, né? Nesse caso aqui, duas curvas para a direita, tá? Para a gente interceptar a nossa radial desejada, que é a 120. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é tomar a mesma proa da nossa radial desejada, 120. Então vamos lá, curva à esquerda, proa magnética 120. Pessoal, quando a gente está voando VOR, normalmente a gente voa com a proa do curso, né? Nunca com a proa da radial. Nesse caso aqui, como é uma mudança maior que 90 graus, a gente está voando com a proa da radial, ou a recíproca do curso. Então, nesse caso aqui, o VOR, o instrumento, passa a não ser mais direcional, tá? Então, o lado que o CDI se deslocou não necessariamente é o lado que a gente vai fazer a curva. Mas onde se encontra o CDI, né, no través dele ali, a gente tem a indicação da proa que a gente tem que tomar inicialmente, que é a 210. Quando a gente verifica isso no nosso instrumento, nós verificamos aqui então que a proa 210 está à direita do nosso giro direcional, não à esquerda. Então é muito importante a gente ter isso em mente, tá bom? Então agora nós estamos aí na proa magnética 120, né? Na mesma proa do nosso valor da radial desejada que a gente quer aproximar por ela, tá? E o que nós temos que fazer aqui? Agora nós vamos aguardar o través da estação, a passagem do través da estação. Como que a gente verifica isso, pessoal? Como a gente não tem um RMI ou nenhuma outra indicação, pessoal, nós vamos aguardar o triângulo passar da função from para a função to. Na hora que ele passar da função from para a nossa função to, isso nos indica que nós estamos passando o través da estação. Então vamos aguardar. Então, conforme houve a mudança do nosso triângulo de from para to, nós vamos cronometrar aí 2 minutos. Vamos lá.
Então, pessoal, após os 2 minutos, nós faremos aí duas curvas de 90 graus à nossa direita, tá? Contrariando ali o que está indicando o nosso CDI, porque nesse momento o nosso VOR não é direcional, tá? Então, conforme vocês podem ver, a nossa primeira curva de 90 graus vai ser para o 210, mesmo valor que está indicando ali no través do nosso CDI. Então, após 2 minutos, curva direita 210, tá? Inicialmente aqui. Agora aí nós estamos na proa de interceptação, a 210, pessoal. Agora nós vamos aguardar o movimento do nosso CDI, tá? Nesse caso aqui ele vai se deslocar da esquerda para a direita. E nós vamos tomar a proa do nosso curso, né? Que é o 300, que é o recíproco da nossa radial, que é o 120 que a gente quer voar. Então quando o nosso CDI começar a centralizar, nós vamos curvar à direita, tá? Para centralizar o CDI no nosso curso, conforme eu disse anteriormente, no nosso curso 300, que é o indicativo da nossa radial 120, que é a recíproca da nossa radial 120. Então tudo que a gente tem que fazer aqui é aguardar o movimento do nosso CDI. O CDI está se deslocando da esquerda para a direita, vamos tomar a proa do nosso curso, que é o 300, tá? Curva direita, vamos dosando a nossa curva para a gente centralizar o nosso CDI na proa magnética 300, que é equivalente ao nosso curso 300, tá? Ou é a recíproca da nossa radial 120, tá bom, pessoal? Vale lembrar que quanto mais próximo a gente estiver da estação, mais rapidamente vai ser o deslocamento do nosso CDI, então a gente tem que se antecipar esse movimento, tá bom? E agora sim, pessoal, nós estamos aí aproximando-se através da radial 120, tá? Curso 300 na parte superior do instrumento, 120 na parte inferior do instrumento. E o nosso triângulo agora está concordando com aquilo que a gente queria, que é aproximar-se através da radial 120, tá bom, pessoal? A gente está aí a 3 milhas, então o CDI vai se deslocar mais rapidamente, vai ficar mais sensível, tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz as mudanças maiores que 90 graus aproximando-se da estação. Vamos para mais um exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui nós estamos aí aproximando-se pela radial 090, tá? Nós temos aí com o CDI centralizado, tá? Na parte inferior do instrumento, quando nós estamos aproximados, nós encontramos a nossa radial, que nesse caso aqui é 090. O nosso curso fica na parte superior do instrumento, nesse caso aqui 270. E o nosso triângulo está com o nosso vértice voltado para cima, né? Voltado para a estação, indicando que nós estamos de fato aproximando-nos pela radial 090. Então vamos supor aqui que nosso controlador solicite que a gente aproxime-se pela radial 330. Pela diferença angular, a gente já verifica que é uma mudança maior que 90 graus. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar a nossa radial desejada, né, que a gente quer aproximar-se, tá? Que é a 330, na parte inferior do instrumento. Vamos lá. Então, conforme a gente pode verificar aqui, pessoal, o CDI se deslocou para a direita, tá? E o nosso triângulo, pessoal, não concordou com aquilo que a gente está querendo. A gente quer aproximar-se da estação através da radial 330, mas ele está indicando a função from. Então, isso nos indica, mais uma vez, que essa é uma mudança maior que 90 graus, tá? Então, o que nós devemos fazer? O primeiro passo aqui, pessoal, a gente deve pegar a mesma proa da radial desejada. Nesse caso aqui, então, nós vamos curvar à direita, 60 graus, tá? E pegar a proa 330. Uma vez na proa 330, a gente vai estar voando aí paralelo à nossa radial desejada, tá? Nós vamos aguardar o través da estação e após o través da estação a gente vai fazer duas curvas para a gente interceptar a nossa radial desejada, que é a 330. Então vamos lá, curva direita, radial proa magnética 330, que é equivalente ao nosso valor da radial desejada. Vamos lá. Então, pessoal, agora nós estamos aí na proa magnética 330, tá? É equivalente ao valor da nossa radial desejada, que é a de 330. Nós vamos aguardar agora o través da estação, tá? Como a gente não tem nenhuma informação do RMI ou de outra fonte, nós vamos aguardar o nosso triângulo passar de from para to. Isso indica que a gente está passando o través. Após isso, a gente vai cronometrar 2 minutos e aí nós vamos fazer as curvas de acordo com aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Então, conforme a gente observou ali no nosso VOR, o triângulo passou de from para to, isso indica que a gente está passando o través da estação. Vamos cronometrar 2 minutos. Pessoal, o que a gente tem que ter em mente aqui? Nós estamos com a proa
igual à nossa radial desejada. Quando a gente está voando com a proa da radial e não com a proa do curso, o nosso VOR ou o nosso CDI passa a não ser mais direcional, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente verificou que o nosso CDI se deslocou para a direita. Nesse caso aqui, a gente poderia ser levado a pensar que a gente deveria fazer uma curva para a direita ou duas curvas para a direita de 90 graus, né? Mas nesse caso não, tá, pessoal? O que o nosso CDI vai indicar e vai continuar indicando é a proa de interceptação que a gente tem que tomar. Nesse caso ali, ó, no través, junto ao CDI, nós temos ali a proa 240. Ela está à direita do nosso través, mas se a gente for verificar ali no nosso giro direcional, ela está 90 graus à nossa esquerda, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, como o VOR não é direcional nesse momento, a gente vai verificar qual que é a proa que o CDI está apontando lá no nosso VOR, que essa proa sim a gente tem que tomar, mas nesse caso aqui ela vai estar 90 graus à nossa esquerda. Então, após os 2 minutos, nós vamos curvar à esquerda na proa magnética 240, que será a nossa proa magnética de interceptação. Então, 2 minutos no nosso cronômetro, curva esquerda, 90 graus à nossa esquerda, proa magnética 240, que é a proa de interceptação. Vamos lá. Então agora nós chegamos aí na proa magnética 240, que vai ser a nossa proa magnética de interceptação. Tudo que a gente tem que fazer agora, pessoal, na verdade nós estamos aí voando 90 graus em relação à nossa radial desejada, que é a 330, ou do Corsa no 50, tá? Então tudo que a gente tem que fazer agora aqui é aguardar o movimento do CDI, que vai vir da direita para a esquerda, e aí a gente vai dosar a curva, tá? Nós vamos fazer uma curva à esquerda aí de mais 90 graus, tá? Para o nosso curso de aproximação, que é o no 50. Então nós vamos aguardar o deslocamento do CDI da direita para a esquerda, e aí a gente vai aproximar-se através do curso 150 na radial 330, tá? Então a gente só tem que aguardar agora. Então, conforme a gente pode verificar, o CDI começou a se movimentar da direita para a esquerda. Agora a gente vai curvar à esquerda, tá? Para a proa do nosso curso, que é o 150, que é o recíproco da nossa radial, que é o 330, que é a nossa desejada, tá? Então, quanto mais próximo a gente estiver da estação, mais rapidamente o CDI vai se deslocar, tá? É bom a gente ter isso em mente para a gente antecipar essa curva. Nós estamos aí a pouco menos aí de 5 milhas. Então, vamos manter aqui, vamos dosar a curva aqui, para a gente pegar a nossa radial 330, né? O curso 150. E agora sim, pessoal, a gente fez algumas correçõezinhas ali, tá? Quanto mais próximo a gente estiver da estação, mais rapidamente o CDI vai se deslocar, tá? Agora sim, nós estamos aproximando-se aí pela radial 330, curso 150, e nosso triângulo apontando para a estação. Então é isso, pessoal. Assim que são feitas as trocas, né, as mudanças de radiais maiores que 90 graus durante a aproximação de uma estação VOR. Um abraço.